Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é de Cristo. Então Lucas, ele vai escrever aqui no capítulo 1, ele vai escrever sobre o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias que vai nascer para trazer a libertação para o seu povo, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo estava cativo, e o povo estava desviado, e o povo agora estava indo de pique para o abismo do inferno. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, verso 24, está escrito que todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Deus enviou os profetas, todos vacilaram com Deus. Só tinha uma estratégia, uma maneira de agora abrir a porta da graça. E qual é? Através de Cristo. A Bíblia diz que Cristo estava no céu. E quando ele está no céu, vendo seu Pai formar tudo, a qual todos que vieram antes de Cristo, eles pecaram. Então agora Cristo ele vai descer à terra, nascer no ventre da Virgem Maria, aleluia. Creio eu pelo meu entendimento que esta Maria estava desposada com José. A Bíblia diz que mulher, uma virgem chamada Maria, a qual estava desposada com o seu esposo para se casar. Então a Bíblia diz agora que Deus, observando do céu, ele olha para esta terra, e a terra estava corrompida. Se naquela época estava corrompida, imagine hoje agora. É como eu estava dizendo para a esposa lá em casa: olha, Deus ele criou o bem e o mal, aleluia. Isaías capítulo 45, verso de número 7, o profeta escreveu assim: eu, Senhor, criei a luz e as trevas, eu criei o bem e também criei o mal, aleluia. Então Deus ele criando o bem e o mal, e ele dá o livre-arbítrio para mim e para você fazer aquilo que nós queremos, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso Paulo escreveu, aleluia, aos Gálatas, aleluia, no capítulo de número 5, verso de número 6, ele disse: de Deus ninguém escarnece, porque tudo aquilo que o homem planta, este ele vai colher. Então, eu estava dizendo para ela que Deus está observando do céu quem é ímpio, quem é justo e quem é pecador. Ou seja, aquele que se separa, Deus ele vai usar. Tem Bíblia, tem 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 19, está escrito assim: que numa grande casa há vaso de barro, vaso de pau, vaso de ouro, e vaso para honra e vaso para desonra, aleluia. Mas aquele que se purifica a si mesmo será vaso idôneo para uso do Senhor, porque Deus não usa o vaso de todo jeito. Para Deus usar, tem que se separar, tem que se santificar. Me ajuda aí, eu prego aqui e você dá glória aí, aleluia. Então podemos ver e observar que Deus agora ele olha do céu e vê Maria desposada, porque a igreja de Cristo, a qual vai ser arrebatada, é uma igreja santa, pastor. Não é uma igreja que anda prevaricando, não é uma igreja que anda adulterando, não é uma igreja que anda de todo jeito com o mundo, não. Tem que ser separada, tem que ser santa. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo de número 2 e o verso de número